Boa noite. No período em que estão acontecendo as Olimpíadas de Atenas, o Persona de hoje recebe a visita de um exemplo de persistência e talento no atletismo. É a levantadora de pesos viçosense Maria Elizabeth Jorge. No período de 92 a 2000, ela foi campeã por diversas vezes nos campeonatos brasileiros, sul-americanos, pan-americano, Masters, Mundial Masters. Nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, Maria Elizabeth obteve o 9º lugar. Beth, boa noite. É para nós uma grande honra ter aqui uma pessoa tão vitoriosa no nosso programa. Obrigada, Vamos Leia. começar contando como é que isso tudo começou. Você estava me dizendo agora há pouco que você já foi goleira, você já foi corredora. Você tem uma vocação assim inata para o esporte desde pequena? Eu creio que sim. A minha mãe sempre falava que eu parecia moleque, machinho. Ela me chamava de machinho, porque ela fala para mim que eu sempre fui muito atrevida em modalidades esportivas. Eu não perdoava uma árvore, corria para o pasto acima, o tempo todo correndo atrás de siriema, quando eu era criança, essas coisas todas, né? E daí, quando eu comecei a estudar no Raul de Leone, na educação física, eu entrei como goleira. Com esse tamanho todo, eu entrei como goleira de handebol. Na realidade, eu comecei como goleira no Raul de Leone. Depois eu comecei a jogar basquete. De basquete eu passei, fiz um pouco de ciclismo. Mas na época mesmo que eu comecei mais sério, que foi um tempo mais longo numa modalidade, foi no atletismo, que eu comecei no basquete, saí do goleiro de handebol, fui para o basquete. Aí foi quando surgiu o primeiro curso de educação física aqui em Viçosa. E foi selecionados os acadêmicos da educação física para ser os professores de educação física nos colégios. E a gente tinha um rapaz chamado Vieira, Felinton Neto, ele de Montes Claros. E ele foi meu professor de educação física e ele não quis me deixar mais no basquete. Ele falava para mim, você é muito baixa para o basquete. Mas eu falei, olha, eu sei correr muito bem e tenho um impulso muito bom para poder continuar no basquete. Ele falou, não, nós vamos fazer uma prova, um teste para saber quem vai ficar em quê. Aí eu falei, tudo bem, eu quero ficar no basquete, insistia com ele. Só que ele falou, vai correr 30 minutos na pista, vamos ver quem vai correr mais. Aí vai ficar no atletismo. Em vez de eu fingir que corria menos, não, eu corri 30 minutos, eu fiz 14 voltas em 30 minutos naquela época. E que foi lento, eu não corri rápido. Ele falou 30 minutos, então você tem que ter um controle para correr mais. Se você sai disparado como 100 metros, você não dá 2, 3 voltas. Cansa, então cansa muito. Aí eu dei mais voltas do que todos os outros meninos, as outras meninas e os meninos, não teve jeito. Eu acabei caindo no atletismo. Fiquei pro atletismo, fiquei 11 anos no atletismo. Você já despertou a atenção dele, porque você tem 1,54 m. 1,54 m. Aí ia ser difícil ser jogador de basquete. Foi Naquela sorte. época provavelmente tinha menos, né? Foi sorte sua. Eu estava bem mais jovem, né? Então naquela época devia ter 1,50 m, 1,51 m, por aí. E depois que eu adquiri mais através do atletismo mesmo, do esporte, que eu vim adquirir um pouquinho mais de centímetros, né? Mas na realidade, quando eu entrei para o peso, eu tinha 1,52 m. O levantamento de peso me desenvolveu 2 centímetros. É estranho falar isso por causa da idade, né? Mas é o que consta quando eu entrei, o professor Davi tirou minha medida, né? Então, e depois, quando eu tirei outra medida, já estava com 1,54 m. Então, é uma coisa para a ciência estudar um pouco com mais idade, como é que eu cresci 2 centímetros. Fala que cresce até 20, 21 anos. Eu entrei no peso com 33, 34 anos. Mas então vamos voltar um pouquinho antes. Aí depois você virou maratonista. Começou a eu treinar comecei no atletismo como corredora de 100 metros. 100, 200, 100 metros com barreira, que é prova de 100% de explosão, de velocidade, né? Depois eu passei para 200 e 400. Fui subindo, depois fui para 800, 1.500, 3.000. Mas até 10.030. Nessa época? Competi em Minas, no estado de Minas. Ninguém ganhava de mim até a prova de 5 quilômetros. De 5 quilômetros para cima era todinha minha. Quem ganhava antes de mim era aquela menina Marise, de Ipatingas. A de 100 metros até 5.000 ela ganhava de mim. De 5.000 para cima ela não ganhava. Eu fui campeã mineira vários anos. E não tive apoio de ninguém, por isso que eu não fui para o brasileiro, né? Não consegui sair do estado. Mas eu consegui... Você tinha um treinamento aqui em Viçosa? Aqui em Viçosa, com os professores do Departamento de Educação Física. Depois que saiu o Vieira, que ele formou, fui atleta do Sérgio Amauri de Barros, do professor Zé Olímpio, do professor Adil Sozés, que até hoje no departamento. Os dois que eu citei antes já foram embora, né? Um aposentou, o outro está em Vitória.
E o professor Adilson está aqui ainda, que é muito meu amigo, que de vez em quando me chama para competir no Master, que ele faz aqui em Viçosa, né? A gente ainda continua muito ainda com essa ideia de voltar ainda no atletismo. Então você ainda quer voltar a correr? Gostaria muito, mas vai prejudicar o levantamento de pesos. Mas então, e aí depois? Aí você correu até que idade? Você tinha quantos anos? Eu corri até 30 anos. Mas, na realidade, eu corri até os 33, porque quando eu entrei no peso, eu ainda corria. Não competia, mas corria. Com quantos anos? Entrei pro peso de 33 para 34 anos. Eu entrei em janeiro e em abril eu completei 34 anos. E como é que foi isso? Por que você foi pro peso, migrou de esporte? É o seguinte, eu tinha um apoio de treinador, né, no atletismo. Aí depois que eu fui para uma maratona do Rio, eu fiquei cega na maratona do Rio, porque Viçosa naquela época estava 7 graus. Foi mês de agosto. Estava 7 graus em Viçosa e a gente saiu no mesmo dia da competição. Eu saí daqui de madrugada para chegar no Rio de Janeiro para competir às 16 horas. Então eu cheguei no Rio, 42 graus. Não tinha costume de comer nada antes da competição. Comia assim, uma salada, uma coisinha bem leve. E na realidade o treinador me forçou a comer filé mignon. Eu não tinha costume de comer essas coisas antes da competição. Ainda mais com maratona, você come carboidrato, né? Então aí eu caí na besteira e acabei comendo. E isso ficou pesando o meu estômago. Na hora da competição, eu não tinha o hábito de tomar água. Eu sei que é prejudicial e o atleta não deve fazer isso. Eu pegava água e jogava no corpo. Em vez de ingerir, eu jogava no corpo. Porque a família da minha mãe não é muito de tomar água. Eu passo 8 meses sem tomar água. Eu tomo mais suco, leite, essas coisas, mas não é igual a água. E ele me forçou a tomar água. Após os primeiros 5 quilômetros, você não ingere água. Após essa quilometragem, você já começa a ingerir água. E eu jogava no corpo e ele me forçou. E tinha 3 postos de água que tinha uma substância na água de recuperação. E eu caí na besteira de tomar essa água. No finalzinho da corrida, eu estava sendo a primeira brasileira, só tinha uma americana na minha frente. Eu fiquei cega, faltava 2 quilômetros para terminar a prova. Aí eu fiquei cega, tive que sair da prova. E desde essa época eu perdi o apoio do treinador. Aí ele me abandonou. Aí eu continuei correndo só para manter a forma. Eu corria a média de 30 quilômetros por dia. Aí nisso aí o professor Davi, eu encontrei com o professor Davi no dia 22 de janeiro de 91. Eu trabalhava numa pizzaria, saí para comprar pão para a pizzaria, que a gente fazia lanche, né? Encontrei com o professor Davi na padaria, ele me perguntou: ô Beth, você viu o campeonato brasileiro de levantamento de peso que eu fiz em Viçosa? Falei: não, professor, não tive tempo de assistir. Na época eu lavava muita roupa para estudante. Falei com ele: olha, não assisti, porque eu estava lavando roupa e eu trabalho na pizzaria à noite, não deu tempo. Aí ele: pois é, você devia ter assistido, vai lá para você ver como que é o peso, de repente você vai gostar. Eu falei: inclusive eu lavo roupa de uma das garotas que faz o peso com o senhor, a Andréia, faz educação física. Ah, de 44 quilos, naquela época era categoria de 44 quilos. Aí eu falei: tá bem, quais os dias e a hora que o senhor está lá? Ele falou: olha, segunda, quarta e sexta, a partir das 16 horas. E isso foi num domingo. Aí eu falei: então tá, amanhã eu vou estar lá, que seria na segunda-feira, amanhã às 16 horas. Dei tchau para ele e voltei para a pizzaria. E eu esqueci de passar no peso. Quando eu estava subindo do trabalho às 11 horas da noite, ele estava descendo para pegar o ônibus para Belo Horizonte à meia-noite e me viu e me cobrou. Aí eu perguntei para ele que dia que ele ia estar lá de novo. Ele falou: quarta-feira, às 16 horas. Eu entrei no peso e não saí mais. Estou lá até hoje. Então nós vamos voltar falando sobre isso no próximo bloco, é um instante só.